É, Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Meu objetivo não é e nunca será de dizer às pessoas o que elas devem fazer. Por mais que eu acredite que elas estejam errando, eu também acredito que as pessoas estão conscientes do que fazem, independente de a finalidade seja a longo termo ou até mesmo de imediato, seja ruim, gere mais malefícios do que benefícios. Entretanto, eu acho que, usando de 3 exemplos, podemos chegar aonde eu quero dizer. Do quanto a gente deve conter nossos impulsos e realmente guardar nossas vontades. Muita gente não recomendaria isso, diriam que isso se anula, que se anular, que isso vai gerar frustração e por aí vai. Mas isso é mentira. Por mais que os sentimentos possam realmente aflorar depois de um tempo, eu acho que o arrependimento pela besteira que possivelmente fez e num momento de prazer momentâneo, né, que evite, você não vai, digamos assim, desenvolver nenhuma neurose, nenhum distúrbio mental, digamos assim, nenhuma doença, nada disso, certo? E o que eu digo isso é o controle e até às vezes a supressão de certas vontades, certos desejos. E quando eu digo isso, não é apenas e tão somente os desejos, como direi, os desejos que levam a planejamentos, a coisas de longo prazo, os desejos que realmente tornam o que você é, mas aquilo que no final das contas acarretam em consequências ruins. Aquele clique, digamos assim, de segundos, aquela ação que durou pouco tempo, pouquíssimo tempo, mas que o resultado negativo em si vai perdurar por anos, talvez até pelo resto da vida. E por mais longa que ela seja, ela sempre irá durar. Pode ser 2 anos, pode ser assim, mais 50 anos. Ficar com ressentimento, com arrependimento, de certa maneira, com a sensação de se destruir, de ter feito algo errado, é pior ainda. E bom, como eu disse sobre esse momento, sobre controlar seus ímpetos, seus desejos
momentâneos, né? Eu cito 3 casos, um pouco mais, e até recentes, na verdade. Tirando uma que, assim, na verdade, os 3 são do ano passado, 2022. Um é o caso do jogador Léo Lopes, né, jogador da seleção, que foi acusado de estupro. Bom, eu não vou entrar nos termos do que aconteceu ou não, mas o porém é o seguinte, que ele estava numa boate, apenas algumas dezenas de metros de distância da esposa, uma mulher com quem ele tinha, né? Com certeza ela deve pedir o divórcio, né? Eu sei, ela já pediu, né? E provavelmente será depenará ele, né? Nisso. Bom, ele estava a dezenas de metros de uma esposa e foi se relacionar com outra mulher. Bom, se forçou ou não, se foi um estupro ou não, isso é para a justiça espanhola decidir. Ele tem todo o direito de dizer que foi consensual ou não. Mas, assim, esse descontrole, desse desejo, dessa pulsão momentânea, é a Daniel Alves, né? Eu disse Léo Alves. Daniel Alves destruiu a carreira, destruiu a vida, a reputação do Daniel Alves de modo irrecuperável. E assim, nós temos recentemente, no caso do Cuca, técnico do Corinthians, também um caso de um atentado. Basicamente ele fez um ato obsceno com uma menor de idade, não puniu, o crime prescreveu, mas não esqueceram, certo? Estão assombrando ele com esse problema, com esse caso que ocorreu há mais de 4 décadas, certo? Por mais sucesso que ele tivesse, trouxeram isso à tona, ok? E o Daniel Alves, assim, o caso dele é mais flagrante. Como eu disse, ele estava tão descontrolado pelo desejo dele que ele ignorou o fato da esposa tá a dezenas de metros dele, para se alcovitar com outra mulher num banheiro. Não, como eu disse, não me vem ao caso dizer que foi estupro ou não, mas a questão é que ele não soube se controlar, certo? Outro caso envolvendo violência sexual é o do anestesista taradão, do Rio de Janeiro. Se você for ver o vídeo, ele não é louco, tá? Ele não é louco. Ele tinha um desejo, um ímpeto predatório. No caso, o estupro, ele é isso, o sexo é o meio, o desejo, a pulsão de dominar em si, de subjugar a vítima, que é o fim. Então nisso ele monta uma cabaninha como vídeo para se ocultar, anestesia a vítima de modo geral,
e cometia seus atos. Também perdeu a carreira dele. E imagine só no caso dele, são 4 anos de bacharelado em ciências biomédicas, 2 anos de especialização em anestesiologia e acredito que mais 3 de residência. Ou seja, além da educação básica, que são pela idade dele, mais de 30 anos, seriam 11 anos, houveram mais 4 mais 2 mais 3 dão 9 anos. Ou seja, temos 20 anos jogados fora. E assim vieram outras acusações, né? E como nesse tipo de crime a prova é circunstancial, provavelmente ele irá passar seus 30 anos guardado numa cela especial, com medo de tomar um banho de sol, que é um direito humano, porque ele não soube se controlar, um desejo momentâneo, um ímpeto, certo? E por aí vai. Temos destruir uma carreira, certo? Porque ele estava exercendo a medicina no momento, ele usou da sua condição de médico, certo? E um outro exemplo, um terceiro exemplo, também masculino, é o caso do homem que assassinou o lutador Leandro Ló. Ele era um estudante, um aspira, né, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, da Academia do Barro Branco. Assim, para entrar na Academia do Barro Branco, são 7 etapas, todas elas difíceis, certo? Por mais que, por exemplo, para a segunda etapa você esteja concorrendo com 700, 800 concorrentes para 200, 230 vagas, elas são muito difíceis. E por mais que você entre por via de liminar, né? Por exemplo, você deu alguma coisa no seu exame médico, aí você entra com uma liminar e consegue a vaga, ainda assim é muito difícil. E esse oficial da Academia do Barro Branco, esse tenente, conseguiu entrar na academia. E bom, além de ser um emprego público, é um emprego público para a vida inteira, que tem poder. Quem sabe para onde ele iria? Vai saber, por exemplo, ele se tornasse secretário de Segurança Pública, comandante da tropa, mas ele decidiu, claro, motivado pela bebida, mas ele era jiu-jiteiro, decidiu enfrentar o Leandro Ló, provocar o Leandro Ló e tentar enfrentar ele. Não deu certo, mas ele, para tentar impor a sua superioridade, deu um tiro certeiro
mortal na cabeça do Leandro Ló. Perdemos um atleta jovem, 36 anos, que estava no auge da sua carreira, certo? Que levava o nome do Brasil, um bom nome, né? Uma boa fama para o país, para São Paulo, por um cara que queria só enfrentar e nunca se garantia na mão. Um cara que poderia ter um futuro pela frente, mas ele trocou isso pelo ímpeto de se mostrar superior. E vejam só, todos esses 3 casos foram decisões de momento, vontades que poderiam ser controladas, que poderiam ser contidas, e que talvez eles pudessem dizer, né, na roda de amigos, até contar vantagem de uma história que nunca aconteceu. Contudo, eles preferiram agir, destruíram suas vidas, destruíram as vidas de outras pessoas e não tiveram e vão ter que conviver com isso. E assim, não importa se eles vão viver mais 2 anos ou mais 50, vão ter de conviver com isso. E assim, só para dizer que eu não usei um exemplo feminino, temos a Elise Matsunaga, certo? Ela foi retirada da prostituição, tinha uma filha, tinha um marido milionário, poderia ter se separado dele, ficado com metade dos bens e ainda recebeu uma pensão de talvez centenas de milhares de reais. Mas ela preferiu o quê? Também agir por impulso, dar um tiro nele, matar ele. Uma bala que deve custar aqui 8, 10 reais, custou a vida de um homem, deixou uma criança sem o pai, porque ele morreu, sem a mãe, porque ela foi presa e os avós com certeza vão impedir ela, e ela perdeu todo o luxo, todas as regalias que ela poderia ter direito, por causa de não pensar nas suas consequências, por não se controlar, por agir por impulso. E ela tem sobrenome falso, que ela começou a ser motorista de aplicativo, mas pelo fato dela tá cumprindo pena, em liberdade, mas está cumprindo pena, ela não foi desligada do aplicativo, né, de motorista. Então, pessoal, é assim, controlem as suas vontades. Isso não vai te fazer mal. É o caso de pensar 2 vezes. E quando pensar 2 vezes, mesmo assim não fazer. Manter a calma, a ponderação. Para quê? Porque a gente não sabe o quanto essa vida vai durar, mas a gente sabe que ela será longa. E se for com a sombra,
com o grilhão de um erro, aí não vale a pena, certo? Porque, como eu disse, você não sabe se você vai viver mais 2 anos ou se você vai viver mais 50, certo? E ficar pelo resto da vida com essa mácula do erro que estragou sua vida, vai tornar, não importa quanto tempo ela dure, mais longa e mais maçante do que ela já deveria ser. Obrigado.